Nós estávamos conversando, eu e o pessoal, amigos queridos do site nafrequência.com, acerca de que Jesus é o nome da moda. Jesus é a marca, a grife. É um nome respeitável. E que por conta disso virou um nome autenticador, legitimador de muitas iniciativas, discursos, projetos, programas, campanhas, performances e movimentos e filosofias, porque a fim de se arrebanhar a maior quantidade possível de gente que tenha tido berço cristão, que tenha uma memória inconsciente, toda ela ligada à cristandade, católica ou protestante, gente que aqui, principalmente em solo brasileiro, nasceu sob a égide de um país que é extremamente católico e de população evangélica crescente em porcentagens nunca dantes vistas. Ora, Jesus virou coisa comum, de uma forma que a questão que se levantou na nossa conversa era como então discernir acerca do espírito do erro e o espírito da verdade ligados ao nome de Jesus. Sim, porque a igreja primitiva tinha muitas questões desse tipo. Em nome de Jesus se falava muita coisa que era incompatível com o ensino de Jesus. Daí que Paulo dizia que muitos eram levados como meninos inconstantes por toda sorte de vento de doutrinas, como as ondas do mar. Eles iam e vinham sob a influência da astúcia de homens que induzem ao erro. Tudo isso dentro dos ambientes nos quais o nome de Jesus era evocado e invocado. Veja, hoje nós temos uma condição similar. E a questão é como discernir o espírito do engano, do erro, da distorção, que não cura ninguém, que não restaura a vida de ninguém, que impõe pesos e fardos e tristezas e performances que são contra a alma e são contra Deus. Como discernir isso do espírito da verdade, que em nos conduzindo a toda a verdade nos libertará? E eu quero fazer com você uma pequenina viagem que possa ser orientadora na sua vida, como tem sido na minha de alguma forma. O apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, não deis credibilidade, crédito, a qualquer espírito, no sentido de dizer a qualquer ensino, a qualquer cultura, a qualquer chão no qual se coloca a fé para andar. Não deis crédito a qualquer fundamento, não deis credibilidade a qualquer alicerce. Veja só com o que é que você está construindo. E ele passa a dar um caminho, a oferecer uma direção. E diz que, com toda a simplicidade, se o espírito, o ensino, o sermão, a palestra, o conteúdo, o que for, confessar, admitir que Jesus veio em carne, este procede de Deus. Se, de outro lado, não houver confissão, ao contrário, a negação de que Jesus tenha vindo assumido forma humana, esse tal não é espírito de Deus. Ora, na igreja primitiva isso tinha uma aplicação muito prática, porque o gnosticismo cristão não era esotérico, não era fora da igreja, era dentro. O gnosticismo cristão alegava que Jesus não poderia ter habitado em matéria, considerando que da matéria nada se aproveita. Daí que não havia
como Jesus, o Filho de Deus, com toda a sua pureza, habitar um corpo tal qual o nosso, porque isso se faria um paradoxo. Daí eles negavam a encarnação, negavam que a palavra de Deus se fez gente e habitou entre nós. E aí João diz: quem nega isso não procede de Deus e é um espírito de engano. Mas quem assume que Jesus encarnou, que foi gente, que andou entre nós, que caminhou, que suou, que foi para lá, que foi para cá, que teve sede, que cansou, que teve encontros humanos, que reagiu, que sentiu dor, que sentiu alegria, que aborreceu coisas e amou outras, que se surpreendeu com a fé inesperada de alguns e ficou extremamente entristecido com a possibilidade de seus próprios discípulos não alimentarem fé, qualquer que seja. Esse Jesus que, conforme diz Filipenses, assumiu forma humana, jeito de gente, se o ensino proposto diz que ele veio em carne, então é de Deus. Ora, hoje, atualmente, esse texto perdeu por completo sua aplicação verdadeira para virar uma espécie de receita de bolo em batalha espiritual, para virar uma fórmula mágica contra demônios que ficam fingindo se querem e não querem sair das alminhas que eles estavam possuindo. Por isso que quando a gente vê alguma sessão assim de expulsão de espíritos malignos, não foi nenhuma nem duas vezes que eu já vi, antes da pessoa levantar atordoada com a sessão de exorcismo e tal, alguém de repente, muito sábio, chegar e dizer: antes de se levantar, declara aí, Jesus Cristo veio em carne. Então a pessoa vai lá e diz: veio em carne. Diga: veio em carne. Veio em carne. Pode levantar. Está liberto. Eu já vi, inclusive, pessoas levantarem possessas porque o próprio demônio admitiu com toda tranquilidade que Jesus veio em carne. Isso aqui não é receita de bolo, não é fórmula mágica, não é equação matemática. Já vi de dentro do possesso sair uma voz dizendo: te juro que veio em carne. Veio em carne. Jesus encarnou. E daí? Ele fala, meu irmão. Porque a questão não é essa. A questão é a seguinte: todo ensino que se vale do nome de Jesus, mas não carrega em si o espírito das andanças de Cristo na terra, não procedem de Deus. Todo espírito, toda pregação, toda mensagem, todo conteúdo, o ensino que se vale do nome de Jesus Cristo, mas este nome, sendo usado para esta finalidade, é incompatível com aquele Jesus da narrativa dos evangelhos, daí o que nós temos é o espírito do erro. Porque se o nome não se parece com a encarnação, o nome para nada serve e de nada vale, senão justamente para induzir ao erro mentes incautas e tementes a Deus, que cresceram sob uma criação cristã, e ao ouvirem dizer que tal sincretismo, macumbaria, loteria, barganha é em nome de Jesus, o camarada entra só porque é em nome de Jesus. Mas volte-se para os evangelhos e veja Jesus, Deus encarnado. Nós vamos usar as próximas reflexões a fim de falar um pouco da caminhada de Jesus. Eu quero que você me acompanhe nesse sentido.